E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar para falar de base, Campeonato Brasileiro Sub-17. O Santos hoje bateu o Cruzeiro por 3-0, eliminou, né, o Cruzeiro da disputa, não eliminou diretamente, mas a primeira fase está acabando e era um confronto direto. E agora vai decidir a sua classificação ou não na última rodada contra o Grêmio no Sul. O que é um grande problema, porque o Grêmio está melhor que a gente no campeonato. Nem necessariamente é um melhor time, é um bom time o Grêmio, mas não é tão melhor assim que o Santos. Mas o problema é que o Santos perdeu muitos pontos, né? Perdeu muitos pontos que não podia perder. Eu cansei de falar aqui em vários confrontos que era para o Santos ter saído vencedor, ou no mínimo não ter deixado perder de tanto, né? Igual, eu posso citar o exemplo da rodada passada contra o Red Bull, né? Que o Santos toma 4-0, assim, de forma vexatória. Uma partida absurda que o Santos tinha um a mais e nos acréscimos o Red Bull ainda tem outro expulso. Enfim, foi uma atuação lamentável. A de hoje foi bem melhor, o Santos dominou o Cruzeiro completamente, mas por conta desses erros ao longo do campeonato, até é bom pontuar também, até a régua de corte está alta ali na classificação, né? Mas paciência, né? Então o Santos venceu hoje, muito bom, mas precisa buscar o resultado semana que vem e vai ter que torcer contra alguém ali. Eu já vou falar os confrontos da última rodada. Antes, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Se você quiser se tornar membro, também agradeço muito. Tem vídeo exclusivo toda semana, figurinhas, acesso antecipado e tudo mais. Hoje mesmo postei um vídeo para membros. Mas se não, só deixa o like e a inscrição que já ajuda bastante, fechou? Bom, falar sobre isso, o Santos, como eu disse, venceu por 3-0. Com isso, estava indo para oitavo, né? Que é o último classificado. Só que o Fluminense acabou batendo o América Mineiro. O América Mineiro tem uma vitória no campeonato em 18 jogos, inacreditável. Só não é pior que o Atlético Goianiense, que não ganhou o jogo. O Atlético Goianiense perdeu 15, empatou 3 e não venceu nenhum. Que desgrama, né? Para não falar outra coisa. Inclusive nessa rodada tomou 7-0 do Atlético Mineiro. Então o Santos, com a vitória, fica em nono, com 31 pontos, tem uma campanha de 9 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, 34 gols feitos, 28 sofridos, 6 de saldo. Poderia, inclusive, ter melhorado esse saldo hoje, né? Porque o Santos acabou que ficou um pouquinho displicente no final do jogo, mas tudo bem, depois eu falo disso. E aí o Fluminense vencendo foi a 32, né? Os últimos na zona de classificação são Fluminense e Vasco. O Corinthians também tem 32, mas tem saldo melhor. Mas para deixar ali, sexto, Corinthians 32, sétimo, Fluminense 32 e oitavo, o Vasco, que tem os mesmos 32 também. Ah não, na verdade o Fluminense fica em oitavo e o Vasco em sétimo, porque o Vasco fez gols a mais. Eu tô olhando, nenhuma tabela ainda atualizou, tá? Nem CBF, nem GE, nem SofaScore, nem futebol no interior. Aí eu tô olhando aqui, fazendo as contas mais ou menos, mas o Flu hoje é o último classificado, o Santos é o primeiro fora da zona. E de novo, precisa vencer. O Grêmio é o terceiro colocado com 35 pontos. Já está classificado, mas ainda briga entre ficar os 4 primeiros ali para ter mando, né, nessa primeira fase. As fases de mata-mata são jogo único, só a final aí de volta. E aquele sistema, primeiro pega o oitavo, segundo pega o sétimo. Hoje os confrontos seriam Palmeiras e Flu, Atlético Paranaense e Vasco, Grêmio e Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo. Se o Santos vencer entre oitavo, pega o Palmeiras. Que, inclusive, a gente até venceu na primeira fase, né? Mas foi um jogo bem atípico, né? A gente jogou mais a estratégia utilizada, né? Foi a de tentar muita bola longa, o jogo mais de força, e o Santos venceu, não tem nada de errado nisso. O problema é que a gente jogaria na casa deles. A gente estava no campo ruim, vale lembrar, né? Foi no jogo lá no Estádio Espanha, então dificultou o jogo com mais qualidade, com a bola no chão aquele dia. Nessa não seria bem assim. Só que aí, na última rodada, os confrontos entre os envolvidos ali, digamos assim, são o Fluminense pega o Internacional, que é só o 16º, o Santos, como eu falei, pega o Grêmio, que é o terceiro, o Corinthians pega o Flamengo, ali dentro um confronto direto, então de repente se o Flamengo bate o Corinthians, o Santos vence, o Santos pode ultrapassar, né? Só que o jogo é na casa do Corinthians. Quem mais? O Vasco pega o Atlético Mineiro, que é o quarto, então também é um confronto difícil, né? Só que é na casa do Vasco, então todos os concorrentes ali jogam em casa, só o Santos que joga fora. Então o Santos vai precisar vencer e torcer muito para algum dos rivais aí vencer fora de casa para ajudar a gente. Paciência, né? Nós que nos colocamos nessa situação. Mas tudo bem, falei da tabela, agora falando da partida, o Santos que foi a campo com
o João Pedro no gol, o Davizinho na lateral direita, o Guilherme Lucas, que é um novo jogador, inclusive vou fazer um vídeo amanhã, ele foi contratado recentemente, segunda partida dele só no Santos, vou fazer um vídeo sobre isso, gostei bastante dele, inclusive. O Samuel Costa e o Rafael Gonzaga, o Samuel PR, o Matheus Garcia como volantes, o Benício, o Fabri e o Nadson um pouquinho mais à frente e o Davi Nogueira no comando do ataque, tá? Essas foram as substituições. Ao longo do jogo entraram o Guilherme Cruz, não nessa ordem, tá? O Yuri Soares, o Fernando Pradella, o Vinícius Rocha, o Evandro e o Vitor Neves. Eu confesso que eu não conheço o Vitor Neves, não sei se é um jogador novo também. Vou até olhar aqui rapidinho, mas eu não conheço. Nunca tinha visto, pelo menos, o Santos. Não sei se chegou recentemente também, estava machucado. Aparentemente chegou recentemente também. Vindo do Cosmopolitano. Aí, estreia? Não. Ele já tinha ido pro banco contra o Red Bull Bragantino e estreou hoje. Vitor Neves. Nunca tinha visto, confesso. Mas enfim, então, essa foi a formação. Um pouquinho diferente, porque dessa vez o Nadson estava um pouquinho mais próximo do Davi. Pelo lado esquerdo, mas caindo no ataque, o Benício mais próximo do Fabri por dentro, mas ainda mais para a direita, e o Davizinho foi quase um ponta, né? Jogou bastante avançado, e isso acabou que deu certo, porque o Davizinho não só deu assistência, como fez o seu gol no jogo, e acabou sendo muito importante aí na partida. Vale lembrar que o Guilherme Cruz, perdão, o que era titular, né? Ele estava machucado, eu nem sei se ele chegou a voltar já no último jogo contra o Esfera, no Paulista, que eu não consegui assistir esse, mas hoje ele entrou em campo no segundo tempo aí, voltando de lesão, né? O que mais que eu ia falar? Bom, enfim, falar sobre chances mesmo. Acho que dá para destacar, além dessa boa participação ofensiva do Davizinho, o Matheus Garcia fez um bom jogo. O Garcia começou o ano como meia-direita, acabou jogando como segundo volante, em alguns momentos ele ainda faz meia-direita, quando o Helder prefere ter um time mais defensivo, com o Cabelo e o Pierre como volantes ali, mas o Cabelo tá fora, eu acho que ainda tá lesionado também, e aí o Garcia tem sido esse camisa 8 e tem feito bons jogos, sim. Acho que o Pierre tem feito jogos melhores até, mas hoje foi o inverso. Hoje o Garcia foi muito bem no ataque, ele subiu em alguns momentos, quando estava 0-0 ainda, ele acha uma bola espetacular pro Rafa Gonzaga no segundo pau, que o Rafa acaba cabeceando para fora, mas depois ele faz a jogada, começa a jogada do gol, né? Ele inverte pro Davizinho, o Davizinho leva pro fundo, cruza, e o Vinícius Fabri domina dentro da área, bate pro gol. O Fabri, que já falei várias vezes também, né? Camisa 10, pisa na área, é um jogador que gosta de finalizar, finaliza bem, é um meio campista alto. Não é um grande armador, assim, não tem uma grande visão de jogo, mas tem uma visão de jogo ainda interessante, sim. É um menino que é muito bom jogador e muito técnico, né? Faz esse 1-0. Depois o próprio Fabri acha um belo passe, ele domina, leva para a esquerda e acha um belo passe para o Davi Nogueira entrar na área. O Davi acaba perdendo um gol que não costuma perder, inclusive. O goleiro do Cruzeiro fez uma bela defesa, só que ainda faz, depois ainda no primeiro tempo, uma diferença bem curta ali, sai o terceiro gol, o segundo gol, perdão. O próprio Garcia lança o Davizinho, ele dá uma gingada, corta para canhota e bate no canto, faz o 2-0. E o Santos foi bem tranquilo já, no intervalo já desceu com esse 1-0 aí, então pouquíssima preocupação, digamos assim, para o Helder. Mas quando volta, né, meio que dá uma... O Santos ainda tem uma chance, na verdade, no primeiro tempo do Garcia também, uma finalização bem perigosa. E no começo volta tentando, talvez um pouquinho no desespero, digamos assim, não sei se foi desespero, acaba subindo, tentar resolver rápido, tem uma chance interessante com o Fabri, que acaba desviando, uma finalização de fora da área, bem do jeito que ele gosta. Ele estava posicionado, uma outra leitura que ele tem muito bem interessante, sabe se posicionar bem entre a linha dos defensores e dos volantes quando o adversário dá esse espaço. E hoje ele conseguiu. O Nadson acha esse passe, ele corta para a canhota e bate, a bola desvia, vai para o escanteio. E depois sai o terceiro gol. O terceiro gol, logo em seguida também disso, é uma bola esticada, eu acho que é pelo Garcia, não, é pelo Fábio. O próprio Fábio bate meio que pro alto assim, e o Davi Nogueira já ajeita o corpo, enche o pé de fora da área, faz o 3-0, um golaço, e aí sim o Santos relaxa. E aí talvez entre a questão que eu falei, o desespero que era um pouquinho do começo do segundo tempo, talvez tenha sido um pouquinho de relaxando. E aí o Santos começou a perder muitos gols. O Helder até começa a trocar o time. O primeiro que entra, eu lembro que é o Vinícius Rocha, que eu anotei aqui, ele entrou no lugar do Benício. E aí acaba fazendo essa troca, né? Ele chega um pouquinho mais próximo do Fábio, às vezes o Fábio vai pelo lado direito, e aí o Garcia sobe, o Vinícius fica, o Vinícius é um segundo volante. Então
cria essa versatilidade. É um meio de campo que tem muitos bons jogadores ali à disposição, que claro, talvez não sejam todos craques, e não são, mas eu tenho certeza que dali, sei lá, uns 5, 6 podem dar jogador pro Santos, todas essas alternativas que são mais vezes titulares, né, ao longo do Brasileirão, do próprio Paulista. Então tem muito jogador bom ali, um jogador de diferentes características também, que é importante formar. Mas aí o Santos acaba cometendo um pênalti, dá uma dormida, o Cruzeiro começa a chegar também um pouquinho mais, né? As trocas acabam acontecendo, a qualidade, claro, diminui um pouquinho do lado do Santos. O Cruzeiro tinha levado poucos reservas, como bem destacaram o Anderson e a Natália da Santos TV, né? O Cruzeiro levou poucos jogadores, eu não entendi o porquê, mas enfim. E aí o Santos acaba com essas trocas, diminui um pouquinho o ritmo e tudo mais. Tem um pênalti cometido pelo Rafa Gonzaga, acho que realmente cometeu, ele abre um pouco o braço. Apesar que teve um no primeiro tempo do Santos que a arbitragem também não marcou, tá? Foi um lance igualzinho, o jogador do Cruzeiro abriu o braço na cabeçada, que a bola sobra e o zagueiro do Santos, acho que é o Samuel até, que finaliza. Mas foi pênalti, né? Não saiu o gol, tinha que ter marcado, mas tudo bem. E aí o João Pedro pega. O João Pedro, o batedor nem bateu tão bem, e quando você bate que não é muito forte num goleiro com tamanho e envergadura igual o João tem, ele vai e pega. E aí lá do outro lado, poucos minutos depois, sai o outro pênalti, né? O Vinícius Rocha meio que rouba uma bola, vai correr, o adversário puxa a camisa dele, sofre o pênalti, e o João Pedro cobra e acaba perdendo. O João bateu bem mal também. Mas aí eu fui perguntar já, o João Pedro foi bater, o que aconteceu? Foi, sei lá, alguma parada combinada, foi ali na hora e tal? E aí me falaram, não, ele realmente treina pênaltis. E os cobradores principais são o Davi Nogueira e o Vinícius Fábio. Só que os dois já não estavam mais em campo. Então, aí poderia ser ele, poderia ser o Rafa Gonzaga, que também treina. Acabou que foi o João não bateu bem. Mas me disseram que ele treina pênaltis. Eu acredito, mas, enfim, infelizmente não saiu o gol. Seria bem legal falar aqui que teve um gol de goleiro, mas infelizmente não teve. E aí, de novo, o Santos acaba dando uma relaxada, perde gols com o Pradella, perde gols com o Yuri Soares, perde gol com o Rafa Gonzaga, enfim. A molecada talvez... É natural, eu acho, você faz 3-0 e tal, mas o saldo pode ajudar, né? Nesse momento, o saldo pode ajudar, então acho que o Santos poderia e deveria ter feito mais gols aí, né, nessa reta final. Mas tudo bem, venceu bem, de novo, o problema não foi hoje, o problema foi algumas partidas ao longo dessa campanha, Corinthians em casa, Red Bull Bragantino fora, o próprio Fortaleza na abertura do campeonato era um jogo que o Santos não podia ter perdido, mas enfim, paciência. É como eu falei, a nota de corte que está muito alta. O Santos nem tem uma campanha ruim, uma campanha muito parelha ali, entre o quinto e o nono, o 10º até, o Red Bull Bragantino também está ali próximo. Não poderia ter perdido. Não poderia ter perdido o Red Bull semana passada, mas eu estava falando, entre o quinto e o 10º está muito parelho ali. O Red Bull mesmo que venceu a gente não poderia ter perdido, mas ele aproximou só por isso. Então, enfim, tá ali, tudo para ser resolvido na última rodada, tomara que a gente vença. É isso. O que você achou da partida? Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Amanhã, logo cedo, tem um vídeo dessas duas contratações, uma pro Sub-20 e uma pro Sub-17, que eu vou falar aqui. Fechou? Valeu!